Saudações, povo Blue, bem-vindos ao Chelsea Fan BH, Cristiano por aqui. Resenha, e uma resenha importantíssima que não poderia nunca deixar de ser registrada aqui nesse perfil que há tanto tempo, né, registra coisas do Chelsea. Nós, que fanáticos, estamos aqui na torcida do Chelsea tão longe pelo Brasil. E Chelsea Fan BH, último jogo da temporada, né? Domingo, 13 de julho, Chelsea contra o Paris Saint-Germain. E vamos resenhar, porque é Copa do Mundo de Clubes. Vamos contar histórias do futebol aqui, falar dessa Copa do Mundo, histórico entre Chelsea e Paris Saint-Germain, jogadores em comum. Vamos trazer os Blues para cá. De início, quero pedir a moral nas redes sociais do Chelsea Fan BH, Instagram, Twitter, né, o X, Facebook, Threads, o Blue Sky, YouTube, Spotify e Amazon Music. Então as resenhas estão aí espalhadas, principalmente o YouTube, né, que é o Chelsea Fan BH 1905, tem quase 500 vídeos lá, e esta resenha logo mais estará disponível lá, bem editada, com uma arte melhor. Então dá essa moral aí e vamos falar desse Chelsea Futebol Clube, né? Esse esboço do Chelsea já da temporada 25-26, mas ainda é temporada 2025 e bem coisa boa por aí. Vamos resenhar. Enquanto isso, tragam os Blues e vamos dar moral para a turma aqui, ó. Corinthians, Girl, o Chelsea coleção aqui do Edrei, o Wanderson já tá aí. Sejam todos bem-vindos. Eu só vou corrigir um pequeno probleminha aqui e volto em um segundo. Chelsea e Paris Saint-Germain, hein? Chelsea que em histórico contra os franceses, com jogos marcantes. Vou registrar um aqui, já vou falando que é um confronto bem bacana acontecido em 2014. Todo mundo lembra do gol do Dembaba, todo mundo lembra do gol do André Schürrle, o José Mourinho comemorando pra caramba. E vamos contar as histórias por aqui, né? Nesse início já pedi a moral nas redes sociais. Então, olha aí, Matheus Alcântara chegando. Inês, olha aí, bom te ver por aqui, Inês. Bom te ver por aqui mesmo. Fica aí, que tem jogão no domingo e vamos resenhar. É Copa do Mundo de Clubes FIFA 2025, é a final, é Chelsea contra o Paris Saint-Germain. Jogo no, no MetLife Stadium, né, em Nova Jersey, estádio da NFL, do futebol americano, casa do New York Giants e do New York Jets. O jogo vai acontecer no domingo, dia 13 de julho, 16 horas, horário de Brasília, e em múltiplos lugares aí para assistir. Rede Globo, né, TV aberta, Sport TV, Cazé TV pelo YouTube e ainda a DAZN, né, que quem tem fica por aí para poder assistir o Chelsea de qualquer maneira. Vamos resenhar. É o último jogo da temporada. Salve pro Renato Araújo. Seja bem-vindo para a resenha aí, Renato. Vai gostar, hein? Olha aí. Fim de semana tá chegando. Torcedor dos Blues, né, tem agora marcado esse compromisso inesperado, mas ao nível de uma equipe que foi temida, né, pelo futebol europeu nos últimos 20 anos, né? Chelsea, que nas últimas 3 temporadas apanhou tanto, vai disputar a final de um torneio classe A. Chelsea, que é o campeão da Conference League, foi aí o terceiro nível da UEFA, né? Dessa vez não, é o nível 1 da FIFA. O Chelsea se classificou no ano de 2021, quando venceu a Champions League contra o Manchester City. Então, esse time está aí entre os grandes, né? Teve um caminho, vamos registrar aqui, facilitado, porque todo mundo esperava que após aquela derrota para o Flamengo, né, o Chelsea iludiu o Brasil com aquela derrota. Todo mundo esperando
que o confronto das oitavas de final fosse um Chelsea contra o Bayern de Munique, só que os alemães colocaram em campo uma equipe mista, fraca reserva, e o Benfica ganhou. Com isso, os portugueses atravessaram o caminho dos Blues e os alemães foram cruzar contra os cariocas do Flamengo e frustraram o país inteiro, a mídia inteira. E o Chelsea é quem está na final. Salve para o Sul TCS aí que acabou de entrar, né? Então, nível campeonato, nível daquela time do José Mourinho, do Ancelotti, do Antônio Conte, quando o Chelsea era temido na Europa. Isso tá para voltar com essas mudanças aí, e o Enzo Maresca recebeu jogadores bons, vamos ver se ele vai saber usar. Salve pro ZL aí, o maior crítico do Enzo Maresca, salve, mano, diz o Alessandro ZL aqui. Orgulho de Londres, Chelsea Futebol Clube, os Blues, após uma temporada média, né, que no final teve título de Conference League, está na finalíssima da Copa do Mundo de Clubes FIFA de 2025, não chegou como um time favorito, né? Aliás, o Chelsea não chega como favorito em nada, é uma má vontade com o Chelsea, mesmo com um orçamento gigantesco e bons jogadores. Então não chegou mais uma vez como favorito. E o Maresca ajustou a IZL, ó. O Maresca ajustou esse conjunto, né? Com boas e novas peças, e o povo blue, mundo afora, tem a expectativa de mais uma taça na temporada 2024-2025. Se o Mundial de Clubes da FIFA ainda é temporada 2025. Embora já tenha um misto aí de pré-temporada nela, né? O João Pedro já tirou férias e está jogando aí já nesse Mundial, já nos classificou para essa final. O Chelsea vai enfrentar o Paris Saint-Germain em East Rutherford, estado norte-americano de Nova Jersey, no domingo, dia 13. Caso conquiste o título da primeira Copa do Mundo de Clubes da FIFA, será uma equipe vencedora de todas as competições disputadas por um time de futebol no mundo. O Mundial FIFA é o primeiro com este formato de Copa do Mundo, né? É aquele tradicional. Vai mudar agora a Copa do Mundo com mais seleções, né? Mas o Mundial é esse primeiro realizado com 32 times, 8 grupos, 4 equipes cada, né? Foi realizado assim, se 2 times por grupo classificado, aí fase de oitavas, quartas, semifinal e a final. Finalíssimo na casa do New York Giants e do New York Jets, um estádio gigantesco, o MetLife Stadium, estádio de futebol americano, né? 82.500 pessoas no estádio de 2010. A final será entre o Chelsea, um multicampeão europeu, né? Inglês, europeu, né, continental, e o Paris Saint-Germain, que é o atual campeão da UEFA Champions League 2024-2025, né, goleou a Inter de Milão, que caiu por 5-0, né, a Inter de Milão que foi eliminado pelo Fluminense, que foi eliminado pelo Chelsea na semifinal. Então, a Inter perdeu para o Paris Saint-Germain e agora o Chelsea vai ficar cara a cara contra os franceses. Na atual Copa do Mundo, né, a campanha dos times do torneio foi a seguinte. O Chelsea no dia 16 de junho estreou na cidade de Atlanta contra o Los Angeles FC, do Olivier Giroud, né, também do Hugo Lloris, franceses, campeões do mundo, e habitué, né? O Lloris é um cara que jogou muito contra o Chelsea, perdeu muito para o Chelsea, e o Giroud foi nosso atacante, foi adversário também, jogou no Arsenal, mas fez muito gol para os Blues. 2-0, o Giroud foi reserva nesse jogo. Os gols do Pedro Neto, um golaço, né? E também do Enzo Fernandes. A segunda partida, o Brasil inteiro assistiu pela TV Globo. Chelsea contra o Flamengo, na Filadélfia, no Lincoln Financial Field, estádio do Philadelphia Eagles, atual campeão, né, do Super Bowl. E o Flamengo venceu por 3-1 de virada. O Pedro Neto marcou um gol logo no início, né? E aí o Bruno Henrique empatou, o Danilo virou no segundo tempo e o Wallace também, logo após o Danilo, fez o 3-1. Jogo em que o Nico Jackson, que era o comandante de ataque, acabou sendo expulso, né? Mas o Chelsea já estava perdendo. O Flamengo, que tinha em sua escalação o Jorginho, né? Ex-Blue, campeão da Champions League. O Chelsea
com aquela derrota, eu sempre brinco que iludiu o Brasil, porque essa derrota ajudou o Chelsea a chegar na final. E todo mundo, sabe, tava hypando demais a equipe do Flamengo, e os caras voltaram para casa mais cedo, não resistiram ao Bayern de Munique perdendo, foram goleados. Na terceira rodada, no dia 24 de junho, o Chelsea jogou contra o Esperance da Tunísia, 3-0, Tosin Delap e Tyreek George com Leon Delap marcando um golaço, né? Não ficou nervoso na frente do goleiro, tirou, conseguiu deslocar o goleiro, fez um bonito gol. Tosin Delap e o Tyreek George. Essa foi a primeira fase, né, na campanha do Chelsea. Já aqui, vamos falar de oitavas, na sequência, de falar dos jogos do PSG também, mas galera aqui tá se movimentando aqui, ó. O Wanderson perguntou se o Madueke foi mesmo vendido pro Arsenal. Here we go, o Madueke vendido ao Arsenal. Ué, já era, esse rumor já era grande. Eu não estava procurando notícias do Chelsea, não. Me concentrei aqui nessa resenha do Mundial. Mas, que bom, o Madueke no time do Chelsea só atrapalhou. Só atrapalhou. Nota 3 para o Madueke no time do Chelsea. Ruim. Aí o CL gostava do Madueke. O Eck falou que agora tem que se livrar do Jackson. Jackson tem aí rumores aí também, ouvi falar de Milan aí, mas Jackson vai ser reserva com o João Pedro, com o Delap por aí, né? O Hércules falou que para ele o melhor jogo do Madueke da temporada foi contra o Palmeiras. O resto só fazia esse escaldo, mas o Madueke era um egoísta, se escaldou mesmo, barbante, né? Atrapalhou muito. Fazia muito gol inútil, mas contra o Palmeiras jogou bem sim, jogou muito bem. Sequência aqui, nessa resenha de Copa do Mundo, o Chelsea nas oitavas de final, após a reviravolta, né, da tabela com a vitória do Benfica frente ao Bayern de Munique reserva, no dia 28 de junho, num sabadão, esse jogo que ficou paralisado, né, por raios, no finalzinho, quando o Chelsea vencia por 1-0, o gol do James de falta, um golaço, né, o Chelsea acabou goleando o Benfica por 4-0, gols do James, do Nkunku, do Pedro Neto e do Dewsbury Hall. Os 3 gols, Nkunku, Pedro Neto e Dewsbury Hall, aconteceram na prorrogação, e o gol do Benfica, o gol do Di Maria, aconteceu nos descontos, após o jogo ficar paralisado por 2 horas, por ameaça, né, tempestade de raios, e o estádio MetLife foi todo evacuado, né? Onde o jogo não, o estádio de Charlotte, na Califórnia, né? Na Carolina do Norte, o estádio lá em Charlotte foi evacuado, 2 horas parado, e acabou sendo prejudicado porque teve um pênalti a favor do Benfica, mas o Di Maria empatou. Mas depois o Chelsea em contra-ataque, velocidade, matou o jogo, goleou 3-1, James, Nkunku e Pedro Neto, e o Chelsea avançou às quartas de final para enfrentar o Palmeiras. E aí, relembrando 2022, a mídia brasileira, mais uma vez, né? Mais uma vez, desfazendo do Chelsea, colocou o time brasileiro como um time que poderia encarar, mas no final não deu. Chelsea 2-1, Cole Palmer marcou um bonito gol, empate com o gol do Estevão, agora Blue, no dia 4 de julho, na sexta-feira. Palmer aos 6, né? Aí teve o Estevão aos 53, e no finalzinho o Diaye, né, teve um gol contra, desviando a bola numa finalização do Chelsea. Os palmeirenses aí, muita gente culpando o goleiro Everson, mas não deu. Final, avançou o Chelsea para as semifinais contra o Fluminense. 2-0 no dia 8, na terça-feira. E mais uma vez, Chelsea colocado como um time fraco, como um pior europeu. Isso nunca aconteceu. O Chelsea nunca foi o pior europeu de campeonato nenhum. Colocaram o Chelsea como um time acessível. Essa palavra nós, torcedores blues, não podemos esquecer nunca, cara. Não podemos esquecer nunca. Falaram que o Chelsea era acessível, o Chelsea jogou muita bola contra o Fluminense. 2 gols do João Pedro, lei do ex. Ele não comemorou os gols, agradeceu. Mas o segundo jogo do atacante brasileiro, que veio do Brighton contra os Blues, matou a pau, botou o Chelsea na final
contra o Paris Saint-Germain, que o Chelsea tem história. São 8 jogos no histórico entre o Chelsea e o Paris Saint-Germain. A galera chegou aqui, ó. O Hércules falou, por mim, Madueke e Jackson não merecem chance, já não basta a temporada toda sem fazer nenhuma diferença. Ah, fizeram seus golzinhos ali, mas entre o Jackson e o Madueke eu dispenso o Madueke. Já que o Madueke está sendo aí anunciado mesmo que vai embora, que seja feliz lá. Abraço para o Eduardo Melhoranza, o Jair Nascimento. Mila perguntou valores e acharam, cara, falou sobre o Jackson, né? Eu vi algo assim, mas eu não li a matéria, não. Fiquei concentrado aqui, eu não quis nem trazer notícias externas para cá. Mas fiquem à vontade aí. Jair Nascimento diz que o Chelsea é campeão. Opa, que bom. Olha o Pedro aí, ó, Pedro Augusto. Salve, Pedro, seja bem-vindo. Resenha boa na terça-feira, hein? Olha o Pedrão Arruda aí também, ó. Noni Madueke vendido, é para goleiro ficar de pé. Amém, senhor. Amém, amém. Amém, Madueke não joga mais pelo Chelsea. O Eco diz que a mídia é foda. Chelsea lucrou com essa venda do Madueke. Ah, cara, o Madueke não entregou. O Madueke jogou para ele no Chelsea. Que seja bastante feliz, né? Que seja bem feliz lá no Arsenal. E Chelsea chegou à semifinal contra o Paris Saint-Germain. Já os franceses estrearam em 15 de junho contra o Atlético de Madrid e já chegaram arrebentando 4-0. Passaram por cima do time do Diego Simeone. Na segunda rodada, 4 dias depois, no dia 19, enfrentaram o Botafogo e surpreenderam o mundo. Colocaram um time reserva e perderam. E o Botafogo, né, os torcedores do Botafogo aqui ficaram muito satisfeitos. Eu gostei também. A única derrota do time francês na competição, PSG 0, Botafogo 1. Na terceira rodada, Seattle Sounders, lá de cima, lá da ponta dos Estados Unidos, do estado de Washington, lá onde tem o time do Pedro Arruda, Rudão aqui que é torcedor do Seattle Seahawks. Então, Sounders 0, PSG 2 no dia 23 de junho. Classificados para as oitavas de final, não tomaram conta, passaram por cima do Inter Miami, do Messi, do Soares, a turma lá de ex-Barcelona, né? O Alba, o Busquets, não tomaram conta e no dia 29, 4-0 para o PSG. Nas quartas de final, 5 dias depois, Bayern de Munique. Esse foi um bom jogo e o Dembélé deixou sua marca. Paris Saint-Germain 2, Bayern 0, o jogo aconteceu no sábado. Na semifinal, na quarta-feira, aí foi mais surpreendente, porque todo mundo, né, acha o Real Madrid é o super time, o maior time do mundo. É o maior campeão do mundo de Champions, é um time que investe muito alto. Mas essa transição aí do Ancelotti para o Xabi Alonso não vai ser de forma automática, não. E em 16 minutos, em 20 minutos estava decidido o jogo. 3-0 logo ali com 15, 16 minutos, depois o PSG ainda fez mais um no segundo tempo, no dia 9 de julho, na quarta-feira. 4-0 PSG contra o Real Madrid. O Vinícius Júnior não bota o time nas costas, não consegue decidir e o Real Madrid está fora. E a final improvável, a final que eu duvido que alguém apostou nessa final. Eu mesmo faço meia culpa aqui, que eu imaginava que se o Chelsea fosse muito longe, devido à temporada ruim que fez, no Mundial de Clubes, era se chegasse a uma fase de quartas de final, estava muito bom. E o time aí, ó, ajeitou com peças. O João Pedro chegou, teve o Dilep aí, contribuíram muito. E o Chelsea vai enfrentar o PSG no domingo, dia 13 de julho, às 16 horas, no horário de Brasília. A expectativa de vocês aí, Arruda, Hércules, Wanderson, a turma toda. Palpites já para o jogo? E o que vocês esperam? Ansiosos já? O Chelsea tem algum favoritismo aí? Porque agora é a pergunta que estão fazendo na mídia nacional é se o PSG vai ganhar de goleada. Noni Madueke vendido. Mídia é foda. Chelsea lucrou com a venda. Filipão Augusto. Salve, salve, Filipão. Campinas na área. Olha o bugre. Ah, o Filipão dando tchau pro Madueke. A Senal vai anunciar um uniforme azul para ser igual a nós. Ah, Pedrão. Olha meu xará Cris Silva aqui, ó.
Salve, salve, Cris. Salve, Xará. Já que você está sendo cotado para o Milan por 45 conto, vende também. Meu saldo é gigante. O saldo já é uma das equipes fortes da MLS, né? Melhor ataque, melhor defesa do PSG. Time muito equilibrado e que podemos fazer. O que podemos fazer para vencer e tentar pegar eles na transição é tentar pegar eles na transição e mais nada. Dizem que o meio-campo do PSG joga espaçado, né? Então o Maresca vai ter que fechar os lados ali e fazer que. Tem a dúvida aí do Caicedo, né? Então, que o Maresca bole essa chance aí. É final, gente, é um jogo só. Quem tá com medo, eu não tenho medo do PSG de time nenhum. Não vamos cair na conversa, né? A gente conhece o Chelsea, pô. A gente assiste o Chelsea toda semana. E o time evoluiu, né? Com peças. Esse time não é o time da Premier League, né? Começou nessa Copa com o time da Premier League, mas nós vamos passar, vamos jogar bem. 1-0 e o Chelsea é campeão do mundo. Vamos aí, vamos torcer. Vamos assistir o jogo, vamos pelo entretenimento, não esqueça. Olha o Natan Albuquerque. Só que é gigante nos Estados Unidos. Gigante nacional lá, é o Saudis. Cada um cuidando do seu pedaço, Arruda. Rayan da Cruz, olha o Chiaro. Chelsea 2-1, falou Arruda. Chelsea zebra como sempre. Filipão Augusto, o Eco está respondendo. Temos Cucurella. Vai dar bom sarrafo, né? Cucurella está mostrando uma raça, né? Cucurella que naqueles primeiros 6 meses dele jogou tão mal, errava tudo, dava gol para o adversário, avançava e tomava a bola nas costas. Cara, tá se mostrando um jogador completaço, né? Tá muito bom. O ZL, aqui, Alessandro ZL lá de São Paulo, falou 3 para o Chelsea, 1 para nós. O Filipão respondendo ao Eco, Cucurella e Caicedo, peças-chave. O Eco falou, só peço para o Maresca não inventar as modas dele. Tem que escalar o time certinho. Tomara que ele não... Vai voltar o Covil, né? Vocês tirariam colocariam o Covil e tirariam o Tosin? Tosin tá bem, hein? Quem quer ser campeão não pode ter medo de ninguém. Caicedo na Casé TV falou que foi apenas torção e tá pro jogo. Então bora, é final. Em 2012 e 2021. Não éramos favoritos e fomos campeões, falou o Wanderson Santos aqui, ó. Vamos pra cima. Acendi uma vela pro Sanches passar mal e Jorgensen jogar. Aí você me trouxe uma lembrança, você me dá uma notícia ruim. Eu tô aqui pensando no Chelsea, que pode ganhar do PSG, por aí tá uma possível derrota. Robert Sanches errando, oh Deus, e sai notícia de que o Bandemal fez proposta pelo Dodge Petrovic. Maresca, isso vai dar um arrependimento ainda, a gente vai ver o Petrovic jogando em outro time. E daqui uma temporada vem um grandão, vem um Manchester United, um Manchester City da vida e contrata ele. Bola e companhia as suas. Posta em 2-1, Covil e Pedro Neto, 1-0 Chelsea, pão, 3 para nós. Olha aí, o ZL. Será que o Chelsea vai fazer esse tanto de gol no Paris Saint-Germain? Vamos seguindo, né? Vamos seguindo e vamos ver o que é que dá. Então, passamos aí sobre a campanha, né? Uma derrota para cada no campeonato. O Chelsea perdeu para o Flamengo e o PSG perdeu para o Botafogo. Aí, ó. Ingleses e franceses perderam para times do Rio de Janeiro. Histórico geral, 8 jogos oficiais, né? Todos pela Champions League. Chelsea venceu 2, 3 empates e 3 vitórias do PSG. PSG eliminou o Chelsea em 2 oportunidades, se não me engano. Então, olha só. O Chelsea foi... Murilo... Salve aí, Murilo. Curitiba chegou. Salve, salve. Petrovic quase vendido para o Sunderland. Proposta de 35. Parece... O que eu li é que o Bandemal ofereceu 25, ó, Pedrão. Mas aí, ó. Mas de qualquer maneira perdemos, né? O Petrovic poderia estar aí no Mundial de Clubes sendo reserva, tá certo. Cansou de ser barganha, né? Moeda de troca. Então vai ser feliz. O Sunderland é um time grandão, joga um estádio para 50 mil pessoas, né? O Bournemouth é um time lá pequenininho de Premier League, se briga para não cair. Vamos ver. Eu escolheria o Sunderland também. Não queria que o Petrovic saísse. Nenhum torcedor blue queria, Murilo. Nenhum torcedor blue. Histórico geral, então, 8 jogos
entre Chelsea e Paris Saint-Germain, 3 vitórias do PSG, 3 empates, 2 vitórias do Chelsea. Né? Para situar aqui um pouco de Chelsea e de PSG, um pouquinho de história, é o seguinte. Chelsea, uma novidade para nós aqui, né? Chelsea Football Club, The Blues, fundado em 1905, no dia 10 de março. É um time com 120 anos de fundação. É fundado no The Rising Sun Pub, em frente lá ao estádio Stamford Bridge. Ainda existe o local, hoje se chama, acho que The Butchers. Alessandro Dalmolin, vovô blogueiro, pode confirmar para nós, caso ele apareça por aí. Né? Fundado pelos irmãos empresários ingleses Gus e Joseph Mies, na cidade de Londres. O primeiro título dos Blues aconteceu só no ano de 1955, 50 anos depois da fundação, mas 10 anos após a fundação do clube, o Chelsea disputou sua primeira final. Foi a final da FA Cup e perdeu a FA Cup de 1915 e perdeu para o Sheffield United por 3-0. Então, primeiro título do Chelsea na temporada 54-55 foi da primeira divisão inglesa da Elite. O primeiro título europeu foi a UEFA Cup Winners' Cup no ano de 1971 e o Chelsea venceu o Real Madrid em Atenas. Cup Winners' Cup vencedores de Copa, né? A Copa dos Vencedores de Copa. O Chelsea, em 1970, havia vencido a FA Cup, a Copa da Inglaterra, pela primeira vez, ganhou esse direito. O Manchester City, que foi campeão da Copa da Liga nessa mesma temporada, também disputou, foi eliminado pelo Chelsea nas semifinais. E em Atenas, o Chelsea venceu o Real Madrid em 2 jogos, com o Peter Osgood brilhando. Cidade de Atenas. O primeiro título de Champions League do Chelsea, histórico para nós, né? Tá aqui, ó. Champions League tá aqui, e tem outra taça em cima aqui. 2012 contra o Bayern de Munique, na casa dos caras, palco da final também, né, de 2025, onde o PSG venceu a Inter de Milão, né? Então, na final de domingo, o Chelsea venceu sua primeira Champions League em Munique e o PSG também. Interessante isso aí, baita coincidência. E o segundo título da Champions League para o Chelsea foi em 2021, na cidade do Porto, contra o Manchester City. Né? Então, Chelsea e PSG, títulos continentais aí também. E o Chelsea conseguiu seu primeiro título mundial, o Intercontinental. Essa, afinal, é da Copa do Mundo. O Chelsea venceu em 2022 o Palmeiras por 2-1 em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Sanches até para sair na bola é ledo, mas você viu aquela saída agora do Fluminense? Se não é o Cucurella, o jogo empatava ali. Quero que o Sanches saia logo. Quem não queria que o Petrovic saísse? Olha aí o JM Santos aqui. Sanches, né, goleiro horrível. É muito ruim. O Sanches é um goleiro nota 6, né? E aí, então, esse é o histórico aí de títulos do Chelsea, nacional, europeu. Né? O Chelsea que também tem vitórias, conquista da Europa League, da Supercopa da UEFA. Já o PSG é o Paris Saint-Germain Football Club, o Le Parisien, né? Os parisienses. É um time muito mais novo, é um time com apenas 55 anos de fundação. O Paris Saint-Germain é de 1970, né? É um clube que surgiu depois da fusão entre o Paris FC, o Paris Futebol Clube, que era um time de 1909, e o Stade Saint-Germain, um time de 1904, um time aí, ó, fundado um ano antes do Chelsea. O primeiro título do PSG foi a Copa da França, no ano de 1982. O primeiro título da Liga foi em 1986. E o primeiro título europeu, olha aí, outra coincidência entre o Paris Saint-Germain e o Chelsea, também foi a UEFA Cup Winners' Cup, temporada 95-96. Olha que coincidência, bem interessante isso. Os dois, pela primeira vez, quando ergueram uma taça continental europeia, sob a UEFA, ganharam a UEFA Cup Winners' Cup, né? Copa dos Vencedores de Copas. E o título da Champions League, o Paris Saint-Germain é o atual campeão, 24-25, quando venceu a Inter de Milão. Uma figura notável do futebol brasileiro, vestiu a camisa do Paris Saint-Germain, Ronaldinho Gaúcho, Grêmio, Galo, Seleção Brasileira, campeão do mundo, Barcelona, Fluminense, Querétaro,
Jogou no PSG entre 2001 e 2003, 77 jogos e marcou 25 gols. O bruxo, né? O Ronaldinho Gaúcho é um aí dos notáveis que vestiu a camisa do PSG. Então, no domingo, tudo para ser jogão. E torcedor do Chelsea aí, não fica preocupado não, vamos pelo entretenimento, que o Chelsea chegou até longe demais, surpreendentemente. Guilherme Andrade, salve. Olha o Lucas Bigode, Lucas Silva aí, salve, salve. Chelsea vai ser o primeiro time campeão de tudo. Amém. Tá aqui, ó. Todas as taças aqui. Quer dizer, ainda falta a Conference League. E se acontecer na Copa do Mundo, a gente já encomenda tudo de uma vez só. Todas as taças blues aqui, ó. Até a Conference League. Tá faltando só a Conference League e a Copa do Mundo. Mas o Chelsea tem que conquistar essa Copa do Mundo aí. Vamos que vamos. Destaques das equipes, né? Carlos William acabou de entrar aqui. Seja muito bem-vindo. Destaques das equipes. Vou começar pelo PSG. Quem aí é fã do Gianluigi Donnarumma? Goleirão, prodígio, né? Começou a jogar bola com 16 anos no Milan, seleção italiana. Donnarumma hoje tem 26 anos de idade. Italiano goleiraço. 6 jogos nessa Copa do Mundo de Clubes. Titular absoluto, né? É um excelente goleiro. Titular da seleção italiana também. Comete suas falhas. Vamos torcer para o Donnarumma cometer suas falhas. Quem sabe daí sua entregada, né? Vamos contar com isso. Então, titularíssimo, bom goleiro, gigante. É aí um obstáculo. Que Donnarumma não tenha seu dia de Yashin contra os Blues. E que Robert Sanchez não precise ter seu dia de Yashin, né? Que a defesa do Chelsea, que Enzo Fernandes e Moisés Caicedo deem segurança para o espanhol goleiro dos Blues. Segundo destaque aqui do time francês é o marroquino, lateral direito, Achraf Hakimi, né? 26 anos, também 6 jogos. Jogou muito, tem passagem pelo Real Madrid, pelo Borussia Dortmund, mas se encontrou mesmo, fez uma ótima Copa do Mundo e se encontrou. Foi na equipe do PSG. Seguido por Ousmane Dembélé, francês, 3 jogos, 2 gols, 29 anos. Ó. O Hakimi tem 26 anos, o Donnarumma 26 e o Dembélé 28 anos, atacante. O Dembélé, ó, ele fez os 3 jogos contra Inter Miami, fez gol, contra o Bayern de Munique fez o gol e contra o Real Madrid passou em branco. E a grande figura, né, já veterano do time francês, o Marquinhos, zagueirão brasileiro, tem 31 anos, disputou 5 jogos nesse Mundial de Clubes. Tem uma assistência. Ele atuou contra Atlético de Madrid, Seattle, aí lá da terra do Seattle Seahawks do Pedrão, o Inter Miami, Bayern de Munique e o Real Madrid. Ficou fora apenas do jogo contra o Botafogo, quando o Luiz Henrique poupou e o Botafogo, o time brasileiro, acabou vencendo. Então, Enzo Maresca aí, ó, de olho aí em Donnarumma, Hakimi, Dembélé, Marquinhos, né, defesa, ataque, Paris Saint-Germain muito bem encaixado, um grande grupo. O Luiz Henrique até falou em coletiva, né, que esse time era acusado de não ter conjunto, né, estrela, que era um time preguiçoso, mas tá aí, ó. Tá a segunda temporada do cara já na França e conseguiu, sem aqueles super hypados, aqueles super craques, né, os Mbappés da vida, conseguiu fazer esse time jogar muito bola. O PSG joga muito, toque de bola rápido, mas o Maresca vai encontrar as falhas do cara aí. Não sei se já foi tema, mas se Maduex vai sair, eu tô feliz. Já saiu, meu caro Carlos. Padrinho, mais uma vez, deixa o convite para domingo. BDC vem em peso. Vou arrumar minha mala porque eu vou viajar. Boa noite, bola. Valeu, Pedrão. Valeu, Pedrão. Salve para o Jean, que também entrou. Falei dos destaques do PSG e os destaques do Chelsea, hein? O primeiro, Cole Palmer, nosso novo camisa 10, está jogando muito nessa Copa do Mundo. Inglês, 23 anos, 5 jogos já,
um gol, uma assistência. Ficou fora do jogo contra o Esperance, né, da Tunísia, quando o Chelsea meteu um 3-0 lá, mas fez um gol contra o Palmeiras. É a nossa alma do meio campo, é o cara que tem que dar bola para o João Pedro, tem que dar bola para o Pedro Neto. Então, fica aí. Cole Palmer é um grande destaque, é um jogador a ser observado sempre no time do Chelsea. João Pedro, novo Blue, ex-Brighton, 20 anos, 23 anos, usa a camisa 20, né? Antigo número do Cole Palmer, natural lá de Ribeirão Preto, 2 jogos e 2 gols. Que média, hein? 2 jogos contra o Fluminense, entrou no jogo contra o Palmeiras. Primeira temporada nos Blues, né? Esse jogador do Brighton foi comprado, o Chelsea gastou muita grana e já está dando retorno. Moisés Caicedo, equatoriano bom de bola, tudo que ele vai para o jogo, usa a camisa 25, que era do Gianfranco Zola, ficou muitos anos sem ser usado, né? 23 anos, nosso meia volante, para quem teve Makelele, Essian, Kanté, estamos bem servidos aí com o Moisés Caicedo, né? Então você está conseguindo achar bons jogadores, muito bons jogadores para a posição, para suprir, né? 23 anos do Moisés Caicedo. 4 jogos, 2 assistências já nessa Copa do Mundo de Clube. Né? Também ficou fora do jogo contra o Esperance da Tunísia na terceira rodada. E o último destaque aqui é o parceiro do Moisés Caicedo, é o argentino, é o Enzo Fernandes, nossa camisa 8. Herdou bem o número que era do Frank Lampard, né? Tem 24 anos, nosso meia, 6 jogos, titularíssimo nessa Copa do Mundo de Clubes. Marcou um gol, né, contra o Los Angeles FC e já deu 3 assistências no torneio. Então, ó, destaques do PSG pro Donnarumma, goleiro, Hakimi, lateral direito, Dembélé, atacante, e o Marquinhos, defensor, zagueiraço. No Chelsea, Palmer, João Pedro, Caicedo e o Enzo Fernandes. Vamos seguindo, né? Vamos seguindo. Treinadores, dá uma moral aqui, salve aí pro Patrick Rios, Salvador lá na área, chegou. O Matheus Oliveira também, o Breno Silva, Davidson, o Gilmore, Fanpage, sejam todos muito bem-vindos. Salve, salve para o Matheus Oliveira aí. É Copa do Mundo de Clubes, é Chelsea e Paris Saint-Germain, né? Finalíssima no MetLife Stadium, casa dos Giants e dos Jets, estádio de NFL, mais de 82 mil pessoas. East Rutherford, estado de Nova Jersey, nos Estados Unidos, estádio gigantesco, palco das semifinais, né, entre o Chelsea e o Fluminense e o Real e o PSG, e vai estar lotado o estádio. Domingo, 16 horas, Globo, Sport TV, Cazé TV, DAZN. Vamos desenhar muito. Chelsea passa, será? Chelsea tem que vencer. Se perder, será vice-campeão do mundo, Davis. É assim que funciona. É o último jogo do campeonato e da temporada. Vamos falar de treinadores, né? Luiz Henrique, que lá no início da temporada passada, quando o Chelsea contratou o Maurício Pochettino, o Luiz Henrique teve uma história dele ter sido entrevistado. Foi a Londres, mas Bolo e companhia não toparam o projeto do espanhol bom comandante. O Luiz Henrique é ex-jogador de meio campo, do Barcelona, da seleção espanhola, 55 anos, natural da cidade de Gijón, é a segunda temporada dele no PSG, já comandou o Paris Saint-Germain em 117 partidas e olha o número alto de vitórias, 82 vitórias. Já tem 7 títulos pelo PSG, ex-Barcelona e também seleção espanhola, né? Foi técnico da seleção espanhola numa Eurocopa também. Levou o PSG, é campeão da Champions, está fazendo aí uma temporada perfeita, o PSG ganhou tudo que disputou nessa temporada, tomara que não encerre a temporada perfeita também, né? Já o Enzo Maresca, italiano, é mais novo, 10 anos mais novo, era volante, jogador de meio campo também como o Luiz Henrique, 45 anos, da cidade de Pontecagno, cidade de nome difícil, interior da Itália, primeira temporada nos Blues, já passou por tudo nessa temporada, de receber elogios na primeira metade da temporada, depois
errou o time, fez leituras equivocadas, substituía mal, na metade final da temporada, contusões, e o Chelsea engatou sequências horríveis, foi muito criticado, defendeu os jogadores, e ao finalzinho da temporada Europa, temporada UEFA, conseguiu o título da Conference League, né, para aliviar um pouquinho o ego. Primeira temporada nos Blues, 63 jogos, 40 vitórias. Um título, UEFA Conference League 2024-2025. Esse é o retrospecto aí, é um resumo, rápido resumo dos treinadores. O italiano e o espanhol que vão se enfrentar no domingo. Na temporada do futebol das equipes é o seguinte: o Chelsea, quarto lugar na Premier League, foi eliminado na quarta rodada da Copa da Inglaterra pelo Brighton, também eliminado na quarta rodada da Copa da Liga pelo Newcastle, campeão da UEFA Conference League, bateu o Real Betis em Wrocław, na Polônia, por 4-1, e agora é finalista da Copa do Mundo de Clubes, né? E inacreditavelmente surpreendeu e calou a boca de muita gente esse acessível Chelsea. Patrícia Lima, audiência especialíssima. Seja muito bem-vinda, Patrícia Lima. Olha, e bom, fique por aí. Muito boa noite para Patrícia. Até o momento, 63 jogos, 40 vitórias, 9 empates, 14 derrotas. 134 gols marcados, 64 gols sofridos. É o histórico, o Chelsea marcou muito gol, mas tomou muito gol também. A Patrícia mandando aqui um oi, querido, um oi pro meu amor aí, a Patrícia. Vamos de resenha, a última. Não resisti. O Jair falou, calou e não foi pouco não, viu? Eu não engoli aquela história do acessível. Eu vi a comentarista do Sport TV e agora os caras estão fazendo apostas. É se o Chelsea... Não, apostas não, né? Vou ser justo. Estão perguntando se o Chelsea... se o Chelsea será goleado. Se o PSG vai vencer o campeonato por goleado. Patrícia Lima, você também é o meu amor. Um coração bem grandão para você, Patrícia. O PSG, o Paris Saint-Germain. Olha o Adailton. Sumidaço. Muito tempo que eu não vejo o Adailton. Rafael Ted também, uruguaiano. Olha o Rio Grande do Sul aí. Salve para todo mundo nessa finalíssima aí. A Chelsea na final, hein, galera? Paris Saint-Germain. Até o momento, temporada perfeita. Olha só os caras. Primeiro lugar no francês, campeão da Liga. Campeão da Copa da França. Campeão da Supercopa da França, bateu o Mônaco. E campeão da UEFA Champions League. Os caras ganharam tudo o que disputaram. Final da Copa do Mundo contra o Chelsea. E eu quero que perca. Vamos torcer para perder, mas os caras, né, precisamos ser bem realistas de que o Paris Saint-Germain é o favorito. Tem o melhor conjunto. Mas o Chelsea não é um time fraco, nem financeiramente, nem com atletas. E essas aquisições que chegaram aí melhoraram demais. E temos ataque. Temos atacantes agora. Olha só, o Paris Saint-Germain fez um jogo a mais que o Chelsea na temporada. O Paris Saint-Germain tem 64 jogos com 48 vitórias. 8 a mais do que os Blues na temporada 24-25. Foram 8 empates, 1 a menos do que o Chelsea, e 8 derrotas. Aí já complicou. O Chelsea perdeu 6 vezes mais do que o Paris Saint-Germain. Se o Chelsea marcou 134 gols, o Paris Saint-Germain marcou 168. O Chelsea sofreu 64 e o PSG sofreu 56. Então, ataques poderosos e defesas que permitem gols. O PSG venceu 8 vezes mais do que o Chelsea. Vamos acreditar, vamos na resenha. Chelsea e Paris Saint-Germain, final da Copa do Mundo de Clube. Vou reforçar aqui pedido de apoio nas redes sociais do Chelsea Fan BH, tá? Instagram, Twitter, né, o popular X, Facebook, Threads e o Blue Sky. Tem o YouTube, que é o Chelsea Fan BH 1905. Mais de 500 vídeos lá. Tem resenha de pós-jogo, pré-jogo,
lendas do Chelsea, gigantes do Chelsea, treinadores blues, tem muita coisa, tem resenhas atemporais, tem muita história do Chelsea registrada lá. E o Chelsea From BH também está em áudio no Spotify e no Amazon Music. Então, espalhado aí em várias das redes sociais. Então, só dá essa moral, é Chelsea From BH, é fácil demais. E essa resenha, depois ela vai para o YouTube e também vai ficar ali eternizada, né, como a última resenha da temporada 2024-2025 no Spotify também, na Amazon Music. Vamos falar de jogadores em comum? Paris Saint-Germain tem muito. Só para registrar, né? Eu não deixei ele, não coloquei os dados dele aqui, mas eu vou falar, um dos grandes, né? Campeão pelo PSG e também campeão pelo Chelsea, foi o Thiago Silva, né? Que após 8 anos no PSG, assinou com o Chelsea para ficar 1 ano e ficou 4. E ganhou só a Champions League. Então, ele que foi nosso adversário na semifinal, está no Fluminense. Mas registrar aqui que ele também é um ídolo do PSG e um ídolo do Chelsea. Jogadores em comum. Vou começar com um lendário aqui. Falei do Caicedo, sobre a posição, jogava ali na posição do Caicedo. Claude Makelele, francês, volante. Sabiam que o Claude Makelele nasceu na República Democrática do Congo, no antigo Zaire? Pois é, ele é naturalizado francês, tem 52 anos, está aposentado desde 2011, e o volante, né, seleção francesa, jogou pelo PSG entre os anos de 2008 e 2011, 118 jogos e marcou 1 gol, olha aí. No Chelsea, entre 2003 e 2008, o Makelele entrou em campo 217 vezes e marcou 2 gols. Né, é uma referência da posição, atuou como treinador de base, olheiro, prestava serviços para o Chelsea até pouco tempo, agora deixou, está treinando, está trabalhando no continente africano, né? Então, Claude Makelele, nascido na República Democrática do Congo, antigo Zaire, e ídolo mundial do Chelsea, da seleção francesa, do Paris Saint-Germain. O segundo nome é brasileiro, é o Davi Luiz, zagueiro, ainda em atividade, está com 38 anos, está jogando pelo Fortaleza, jogou no Chelsea em 2 períodos, entre 2010 e 2014, 143 jogos e marcou 12 gols. De 2016, quando retornou, até 2019, 105 jogos e 6 gols, totalizando 248 jogos, 18 gols, e tem partidas assim memoráveis, decisivas, né? Já eliminou o Paris Saint-Germain, já eliminou o Chelsea, então é um cara que tem história nos 2 clubes, né? Só para se ter ideia aqui do Davi Luiz, ele tem 3 títulos, ó, pelo Chelsea. Campeão da UEFA Champions League, campeão da FA Cup e campeão da Premier League. A Champions League 12, a FA Cup de 12 e a Premier League de 2017, quando ele acabou deixando o clube, né, na temporada 16-17, quando ele rumou ao Real, quando ele voltou, né, do PSG e acabou indo ao Chelsea. Terceiro nome, já não está mais em atividade, usava a camisa 33. Olha só, para se ter uma ideia aqui, ó. Alex Rodrigo Dias da Costa, o zagueirão Alex, 43 anos, natural do Rio de Janeiro, jogou no PSG entre 2011 e 2014, 92 jogos, 9 gols, ex-zagueirão do Santos, campeão brasileiro, né, em 2002, pelo Chelsea, de 2007 a 2012, 134 jogos e 110 gols. Salve para o Chelsea da Zoeira. Chelsea da Zoeira. Bons nomes de página, hein? Sejam muito bem-vindos a turma toda aí. Entre Paris Saint-Germain e Chelsea, também tem em comum um treinador. Carlo Ancelotti. Recomendo lerem o livro do Carlo Ancelotti, né? Liderança Tranquila. Recomendo demais, já li, é muito bom, tem revelações lá. E o Carlo Ancelotti, treinador italiano, né? Agora muito perto de nós brasileiros, 66 anos, atualmente técnico da seleção brasileira de futebol, já comandou o time nas eliminatórias, né?
um empate e uma vitória. 3 títulos pelo Chelsea, Premier League, FA Cup e Supercopa da Inglaterra. Prestou serviços aos Blues do Roman Abramovich entre 2009 e 2011. 109 jogos, 67 gols. Quando foi campeão da Premier League, comandou aquele time de Drogba, Lampa, Maludá e aquele time que passava por cima dos adversários, goleou muita gente, era 8, era 6, era aquele super time com mais de 100 gols do Carlo Ancelotti que entrou para a história. O Ancelotti, depois do Chelsea, seguiu diretamente para o PSG, onde treinou o time parisiense por 2 temporadas. 11-12, 23 jogos e 14 vitórias, chegou na metade da temporada lá. E 2012, 2013, quando conquistou o título da Liga Francesa, da Ligue 1, 54 jogos, 35 vitórias, totalizando 77 jogos e 49 vitórias do Don Carleto, o italiano, agora técnico da seleção brasileira. Carlo Ancelotti, que assim é um dos treinadores mais vencedores do planeta, com Milan, com Real Madrid, com Chelsea, com PSG, com Bayern de Munique. É um ser humano impressionante e agora é o treinador da seleção brasileira. Já classificou o Brasil para a Copa do Mundo nos Estados Unidos, no Canadá e no México no próximo ano de 2026. O último jogo entre o PSG e o Chelsea aconteceu no mês de março de 2016. Olha, há quase 10 anos, né? 9 de março de 2016, temporada 2015-2016. Oitavas de final, era o jogo da volta, e o Chelsea venceu. Não, errata. O Chelsea perdeu esse jogo. Esse jogo foi em Londres, foi em Stamford Bridge, diante de 37.591 pessoas. E o Chelsea foi derrotado em casa pelo Paris Saint-Germain do Ibrahimovic por 2-1. Olha só, o Diego Costa fez o gol de empate, o Chelsea saiu perdendo. Ó. Rabiot aos 16, Diego Costa aos 27 e o Ibrahimovic fez um gol aos 67 minutos. O Paris Saint-Germain se agregou, se classificou, né, pelo placar agregado por 4-2. Olha, o Paris Saint-Germain venceu também o jogo de Paris por 2-1 e repetiu o jogo em Londres também por 2-1. O técnico do Chelsea era o holandês Guus Hiddink e o técnico do Paris Saint-Germain era o francês Laurent Blanc, que depois dirigiu a seleção da França. Olha aí a Cissa. Seja bem-vindo, Cissa. Cadê o Vinição? Traz o Vinição pra cá. Lá que nós estamos resenhando o Chelsea PSG aqui. Só para registrar, ó, a escalação desse último jogo entre o Chelsea e o PSG, jogo em Stamford Bridge em 9 de março de 2016, ó. O Chelsea tinha Thibaut Courtois, hoje no Real Madrid, Gary Cahill aposentado, Zlatan Ibrahimovic, não. Meu Deus. Ivanovic, Branislav Ivanovic serve, olha só. Courtois, Cahill, Ivanovic e Aspilicueta, Kennedy brasileiro, Cesc Fábregas, John Obi Mikel e o Pedro, William, Diego Costa e o Hazard. Ainda entraram no jogo, olha só, Bertrand Traoré no lugar do Diego Costa e o Oscar no lugar do Lukaku. O Guus Hiddink realizou apenas 2 alterações nesse jogo, em que o Chelsea foi eliminado pelo PSG da Champions League, nas oitavas de final. O Paris Saint-Germain tinha o Trapp, o Marquinhos, já estava no time naquela época, Maxwell, brasileiro, Thiago Silva, que foi o capitão, e o Davi Luiz. Ó. Então, uma defesa ali, ó, Marquinhos, Maxwell, Thiago Silva e Davi Luiz, todos brasileiros. E o Matuidi, depois seguiu pelo Thiago Mota, também brasileiro, né, tá naturalizado. Rabiot, Di Maria, o Lucas Moura, olha aí, outros brasileiros, 6 brasileiros no PSG jogou contra o Chelsea nesse dia, e ainda o Ibrahimovic. 3 substituições realizadas pelo Laurent Blanc, Pastore no lugar do Lucas, o Cavani no lugar do Matuidi, do Di Maria, e o Van der Wiel entrou no lugar do Matuidi. Esse foi o último jogo, a última vez, o último confronto entre Paris Saint-Germain e Chelsea. Já o primeiro jogo entre os times aconteceu na França, foi no Parque dos Príncipes,
UEFA Champions League também, o Chelsea e o Paris Saint-Germain sempre se enfrentaram pela UEFA Champions League. E era fase de grupos, naquele antigo formato, né? Era o grupo H, e o PSG perdeu em casa por 3-0 em 14 de setembro de 2004. 40 mil pessoas no Parque dos Príncipes viram o John Terry aos 29 e viu o Didier Drogba, 2 vezes marcar os gols do Chelsea, aos 45 e aos 75 minutos. Chelsea 3, PSG 0, o Drogba marcou um golaço de falta nesse dia. O PSG, do técnico Halilovic, nascido na Bósnia, escalou Letizia, Armand Canha, Elder e Pierre Fanfan, Mendy, Corridon e Mbami, camarões, Rotem, o Ogbek, nigeriano, e o atacante português Pauleta. O Chelsea tinha Cech, Breed, Galaz e o Paulo Ferreira, John Terry, Joe Cole, Frank Lamp e Makelele, Thiago, português, meio campo, Drogba e o Good Olsen. Era José Mourinho contra o Walid Halilovic. O Halilovic realizou 3 alterações nesse jogo. Foi o Luboja, entrou no lugar do Corridon, o Paterat no lugar do Ogbesh e o Bilai no lugar do Rotem. Já o José Mourinho colocou o Kesman em campo no ataque no lugar do Good Olsen, o camaronês Jeremy no lugar do Joe Cole e o Damian Duff entrou no lugar do Didier Drogba, a lenda máxima, a lenda suprema, o maior jogador africano de todos os tempos. Didier Yves Drogba Tebli, nascido em Abidjan, Costa do Marfim. Supremo goleador do Chelsea, 164 gols com a camisa azul, com a camisa blue ou qualquer outra cor que o Chelsea tenha usado entre os anos de 2004 e 2015, quando Didier Drogba deixou o clube. Salve para o Kaique, chegou na resenha. Jogo marcante, né? Falamos do último jogo, falamos do primeiro jogo, então vamos para um jogo marcante entre o Chelsea e o PSG? O turma aí vai lembrar. Champions League, quartas de final. Esse foi um jogo da volta. Falando um pouco do jogo da ida, jogo no Paris Saint-Germain, o Chelsea jogou de camisa branca, temporada era 13-14, e o jogo foi em março de 2014. Parque dos Príncipes, e o Chelsea foi derrotado por 3-1. Então, havia gol qualificado, né? Se fizesse o gol fora de casa, então o gol do Eden Hazard, se não me engano, fez o 1 lá em Paris, e o Chelsea voltou precisando vencer por 2-0. Não foi um jogo fácil, complicado, cheio de emoção, e o Chelsea conseguiu, no dia 8 de março de 2014, com 38.080 pessoas testemunhando aquela decisão em Stamford Bridge, em Londres, lá no oeste da capital da Inglaterra. Jogo da volta das quartas de final, apitou Pedro Proença, português, hoje presidente da Liga de Futebol de Portugal, né? E o Chelsea venceu por 2-0. Era o José Mourinho contra o Laurent Blanc. O José Mourinho havia deixado o Chelsea, depois foi para o Real Madrid. Ele havia deixado o Chelsea, foi para a Inter de Milão, depois Real Madrid e retornou para o Chelsea na temporada 2012-2013. Muito bem, na temporada 13-14, né, o José Mourinho voltou. 12-13 teve Ancelotti, teve Rafa Benítez, né? Então o José Mourinho voltou nessa temporada 13-14. 2-0 Chelsea, gol do Schürrle, né? André Schürrle, o alemão, meio atacante alemão, aos 32 minutos. E aos 87, quando já estava numa pressão danada, contra-ataque, jogada do Chelsea pela esquerda, lançamento na área, Dembaba escora, o senegalês, aos 87, faz o 2-0, Stamford Bridge explode. José Mourinho, em êxtase, sai correndo, extravasa, vai atrás para comemorar com o Bar, e o Chelsea ainda tinha todos os minutos finais, teve prorrogação. O Peter Cech se transformou na figura, né, não da prorrogação, dos acréscimos, né, fazendo grandes defesas, Paris Saint-Germain arriscando muita bola na área, e o Cech se livrando, e a defesa chutando a bola para longe, até que com o apito final do Pedro Proença, o Chelsea avançou para as semifinais
e acabou sendo eliminado pelo Paris Saint-Germain, pelo Atlético de Madrid, em Stamford Bridge, né? Foi 0-0 na Espanha, no Vicente Calderón, em Madrid, e então em Londres 3-1, com o Chelsea ainda abrindo para cá, saindo na frente, né? Frustrando. Mas esse jogo marcante de Chelsea 2, Paris Saint-Germain 0, em 8 de abril de 2014, gols do Schürrle e do Dembaba, está registrado na história. O Zé Mourinho escalou um Chelsea com Cech, Ivanovic e o Terry, nosso eterno capitão, Azpilicueta, Davi Luiz, Frank Lampard e o Oscar, o William Eto'o e o Hazard entraram no jogo, né? O Schürrle no primeiro tempo no lugar do Hazard, o Dembaba no lugar do Frank Lampard e o Fernando Torres no lugar do Oscar. Torres e Bá entraram no segundo tempo e o Dembaba fez o gol da classificação aos 87 minutos de partida. Phil Palmieri chegou, seja muito bem-vindo, Phil. O PSG tinha Sirigu, goleiro italiano, o Alex, ex-zagueiro do Chelsea, já citado aqui em jogadores em comum, num tópico passado, Jalé Maxwell, brasileiro, Thiago Silva, capitão, depois futuramente se tornou um Blue campeão, Matuidi, Thiago Motta, Verratti, italiano, Lucas Moura, Cavani e o Lavezzi. Cavani e Lavezzi, que na Champions de 11 e 12 foram, né, carrascos do Chelsea no jogo em Nápoles, mas foram eliminados no jogo de Londres, quando tiveram o jogo da volta lá na equipe italiana. 3 substituições do José Mourinho, do Laurent Blanc contra o José Mourinho. O Caballé entrou no lugar do Verratti, o Pastore no lugar do Lavezzi e o Marquinhos no lugar do Lucas Moura. É assim, muita história entre o Chelsea e o Paris Saint-Germain. O jogo de domingo promete, vai ficar registrado lá na história. Então jogos marcantes, emocionantes, futebol de altíssimo nível registrado ao longo dessa história aí. 8 jogos, né, na Champions League. Chelsea e PSG tem um histórico de confrontos muito rico, seja na Inglaterra ou na França. Seguramente o maior jogo entre Blues e os Le Parisiens será disputado no domingo nos Estados Unidos da América, no dia 13 de julho desse ano de 2025. No apito final do árbitro, que corre notícias aí, né? Podemos ter árbitro brasileiro, pode ser escolhido. Né? Falam no nome do Ramon Abate-Abel, que captou 3 jogos, né? Apitou jogo do Manchester City, apitou jogo do Real Madrid. Vamos ver, quem sabe um brasileiro na final aí apitando, e quem sabe dê sorte para o Chelsea, né? Então, tomara que o apito final do árbitro, né, seja registrado para a história do futebol internacional, o primeiro campeão da FIFA nesse formato de Copa do Mundo, e que esse campeão seja o inglês Chelsea Football Club. Patrícia Lima, na pergunta, na sua opinião, o Chelsea mantém o mesmo elenco do último jogo? Eu acho que não. Eu acho que o Enzo Maresca vai mudar a defesa, porque o Levi Colwill, ele estava suspenso, é o nosso melhor zagueiro, e eu acho que ele vai voltar. A dúvida aí é se ele vai voltar no lugar do Tosin Darabioyo, que tem algumas partidas, tem até gol nessa Copa do Mundo. Se mudar, vai ser ali na zaga. Agora o restante, os outros 10, acho que ele não vai mudar nada não. Eu gostaria que mudasse o goleiro, sabe, Patrícia? Gostaria muito que mudasse o goleiro. Torcedores do Chelsea não gostam do Robert Sanchez. É porque... não é por birra, não. É porque ele, tecnicamente, é muito fraco. E uma derrota do Chelsea pode passar por ele, sim. Com saída de jogo errada, com falhas, reposições de bola, um goleiro que anda adiantado. Com as mãos debaixo do gol, não há que se reclamar, tem que ser justo com ele. Mas o treinador gosta muito dele, e a tal da saída de jogo com os pés, olha, sinto muito, mas não vai rolar não, viu? O Phil Palmieri falou aqui, ó. Para mim, as únicas mudanças é a entrada do James e Colwill, porque o Gusto não é nada confiável defensivamente. Tem sido horrível ultimamente, virou outro jogador.
por ser final, tem razão essa do James aí, o Phil. Por ser a final, James vai ser mais defensivo, fechar os lados, né? O Paris Saint-Germain ataca muito por ali. E o Covil vai voltar. Mas aí será que é no lugar do Tosinho ou do Chalobah? Eu acho que vai ser no lugar do Tosinho, né? Então, você tem razão essa aí. Então, Patrícia, pode ter, a mudança será na defesa. Seguramente. O Covil volta com certeza, tem que ver se é no lugar do Chalobah ou do Tosinho da Rabiot. E o James é o capitão do time, ele deve jogar essa final sim, no lugar do Malo Gusto. Boa, Fio, valeu demais a observação aí. Muito se tem falado, né, do Chelsea nessa temporada, e muitas das críticas com razão, mas o Chelsea está engatando aí, já são 9 jogos, né, só perdeu um jogo para o Newcastle e perdeu esse para o Flamengo. Está sendo um time consistente. Esse time do Mundial de Clubes melhorou com a chegada do João Pedro, com a chegada do Delep, o Sar, o Amugo, né? Esses ainda não entraram, esses é para a temporada doméstica, para a temporada europeia. Mas o João Pedro e o Delep, sendo muito utilizados, foram úteis aí. Mas fica aqui, né, a birra com desconhecimento, né, da mídia do Brasil, né? Porque os caras exaltam muito a Premier League, mas gostam do Manchester City, do Guardiola, e quando falam do europeu, babam Real Madrid e Barcelona. E agora estão apaixonados pelo Paris Saint-Germain. Então, para quem é torcedor do Chelsea há muitos anos, já está acostumado com essa má vontade, com esse monte de análise errada e desconhecimento sobre o Chelsea Futebol Clube, né? Então vamos esperar, né? O Chelsea será o azarão, sempre o azarão, e agora acessível para todas as equipes, né? Acessível Chelsea contra o time do momento, o time da moda, eu sempre brinco. O Manchester City foi um time da moda, o Barcelona foi um time da moda, o Bayern de Munique foi um time da moda, agora o Paris Saint-Germain. Detalhe, apenas o Paris Saint-Germain não foi treinado pelo Pep Guardiola. Então, tenho certeza aí que quando o Manchester City não tiver mais sendo comandado pelo Pep Guardiola, esse amor, essa paixão, né, pelo City acaba, o City volta a ser um time regular, competitivo na Inglaterra, mas não temido. E o Paris Saint-Germain tem um excelente treinador, a alma do time é o treinador Luis Henrique. E o Enzo Maresca aí tá dando a volta por cima, merecedor de todas as críticas, mas vai ter que bolar um jeito de bater de frente com esse Paris Saint-Germain super encaixado. Time da moda, time que joga bonito, PSG, o hypado Paris Saint-Germain. Então, que nós, né, só desejamos que triunfe o acessível, né? O Chelsea. Chelsea é acessível. Como desrespeito, como rebaixam o Chelsea, né? Sanches, para mim, é um dos piores, ou o pior a vestir a camisa do Chelsea. Ele me faz sentir saudade do Kepa. Ah, cara, o Kepa até serviria para o lugar do Sanches numa final dessa aí. Mas o Kepa agora é jogador do Arsenal Futebol Clube, agora é Gunner. Contrato encerrado com o Chelsea, 7 anos. Chegou lá em 2018, pensando que ele ia resolver nosso problema. E o Chelsea, falando sério e sendo bem honesto, desde que Thibaut Courtois, que é um goleiro que eu não gosto, que eu adorei ver ele tomar um monte de gols ontem pelo Real Madrid, foi embora, o Chelsea não tem paz no gol. Teve ali uma solução momentânea, né? Com uma meia temporada do Kepa e uma temporada do Eduard Mendy. E o Chelsea segue assassino de goleiro aí. Goleiro bom, quando acharam, resolveram não dar confiança e venderam o cara que é o Dodi Petrovic. Falam do Pendas. Então vamos desenvolver o Pendas. Mas isso o Maresca tem que querer também. O jogo, caminhando aqui para o final da resenha, o jogo vai acontecer no MetLife Stadium, estádio de NFL, um estádio gigantesco, inaugurado em 2010. 82.500 pessoas cabem. Vamos ver se as 82.500 estarão, né, na casa dos Giants e dos Jets.
New York Giants, rival do Philadelphia Eagles, e o New York Jets, rival do New England Patriots. Localizado em East Rutherford, estado de Nova Jersey, né? No estádio foram realizadas as 2 partidas de semifinal da Copa do Mundo. Chelsea 2, Fluminense 0, Paris Saint-Germain 4, Real Madrid 0. No domingo, dia 13 de julho, decisão entre ingleses e também o time francês. Eu quero sempre deixar no final das resenhas aqui a nossa dica cultural. Antes vou dar uma moral pra galera aqui, ó. Júnior Café, salve galera de BH aqui, sempre tá na resenha, aparece. E o Michael Blue. Michael Blue, se não me engano, é do Rio de Janeiro. Confirma aí, Michael. Salve pra você, sempre aqui nas nossas resenhas também. Já que a nossa dica cultural, eu gosto, né? Que tem a ver com East Rutherford, lá Nova Jersey. Todo mundo sabe que eu sou fanático por esta banda aqui. Vai estar ao contrário, mas dá para entender. Tá aqui, eu tô lendo esse livro aqui. Já era para ter acabado há muito tempo, mas eu tenho um motivo aqui que não está deixando eu terminar. O livro é uma das biografias do Kiss. Kiss Nothing to Lose, né? A formação do Kiss entre os anos de 72 a 75. Né? Livro do Ken Sharp com o Paul Stanley e com o Gene Simmons. Os líderes do Kiss, então tá aqui os caras, ó. Recomendo esse livro aqui, é um livro grosso, uma biografia bem legal. Ele tá dos primeiros anos da banda em Nova York, né? Mas aqui, já que estamos falando de Nova Jersey, o Kiss tem história em East Rutherford, em Nova Jersey, né? O Kiss, ó, banda nova-iorquina, de 1973, né? Eles são a turma mascarada do rock and roll, né? Já aposentados dos palcos desde 2023, liderados pelo Paul Stanley, o Star Child e guitarrista base, e o Gene Simmons, o Demon e o baixista, né? O Paul Stanley é o cara que canta Detroit Rock City, e o Gene Simmons é o cara que canta o super hino da banda Rock and Roll All Night. Então eu quero dar uma dica de show do Kiss que aconteceu, está registrado para a eternidade no East Rutherford. O Kiss, o show é The Last Kiss, né? East Rutherford no ano 2000. Então, é a formação clássica da banda, com o Peter Criss, né, o Catman na bateria e o Ace Frehley, o Spaceman, na guitarra. Então lá, ano 2000, era a Farewell Tour, foi a última apresentação dessa formação original do Kiss. Então eu recomendo aí, fica a dica de DVD no YouTube. Tem um show na íntegra aí, é Kiss, né, DVD show The Last Kiss em East Rutherford 2000, no ano 2000. Então o Chelsea vai jogar em East Rutherford nesse final de semana, então fica a dica aí de um showzaço de uma banda norte-americana, nova-iorquina. Tem o estado de Nova York e tem também o estado de Nova Jersey, e o Chelsea estará em Nova Jersey contra o Paris Saint-Germain. Nova Jersey, que também é o estado do John Bon Jovi, né? Da banda Bon Jovi, lá de Nova Jersey, hits mundiais, né? Living on a Prayer, Runaway, These Days, Born to Be My Baby, It's My Life, foi o último super grande hit do Bon Jovi, né? Do ano 2000, olha aí, na época do The Last Kiss aqui em East Rutherford. Então, curiosidade aí, fica a dica, para quem gosta. John Bon Jovi, né? A banda Bon Jovi é do estado de Nova Jersey, e também um super cantor, compositor americano mundialmente conhecido, Bruce Springsteen, também é nascido no estado de Nova Jersey. Os hits mundiais, entre tantos hits mundiais do Bruce Springsteen, estão Born in the USA, Glory Days, Dancing in the Dark, Hungry Heart. Então, o Bruce Springsteen é um cara que faz shows longos, shows de aí 3 horas. Tem vários shows dele, recomendo. Diga aqui, galera que quer conhecer do repertório atual do Bruce Springsteen. Live Hyde Park. Estamos falando do Chelsea, né? Então assisti um show do Bruce Springsteen na Inglaterra, no Hyde Park, e também tem show do Bruce Springsteen do Rock in Rio de 2013, que ele abre tocando uma música do Raul Seixas, né? Sociedade Alternativa. Então fica aí a dica de Kiss em East Rutherford, John Bon Jovi e Bruce Springsteen, artistas mundialmente conhecidos, nascidos no estado de Nova Jersey.
Dá uma moral aqui. Salve aí, Júnior. Seja bem-vindo. A mídia já está dando o título mundial como certo para o PSG. Gostamos assim, não nada vai mudar, né, Mikael? Jeanzinho e o Ronaldo Ferreira Aragão aqui, seja muito bem-vindo. É o seguinte, estamos aqui no final da nossa resenha já, estamos muitos dados, passamos a história de Chelsea e Paris Saint-Germain, né? Quero dizer, o cardápio é o seguinte, o jogo é Chelsea contra o Paris Saint-Germain, no domingo, 13 de julho de 2025, 16 horas pelo horário de Brasília. A transmissão é vasta, não tem como ninguém deixar de ver esse jogo, nem se estiver muito ocupado. Se estiver muito ocupado, coloca o celular no cantinho e fica escutando. Vai passar na TV Globo, vai passar no Sport TV, vai passar na Cazé TV, no YouTube, todo mundo que tem um celular aí vai poder assistir isso aí de graça, e também a DAZN, né? A DAZN, que é a rede mundial aí detentora dos direitos, né? Então, não tem desculpa para não assistir o Chelsea na final da Copa do Mundo de Clubes, né? Chelsea contra o PSG. É o seguinte, após uma temporada conturbada e cheia de erros, o torcedor dos Blues pode comemorar mais uma conquista. As perspectivas para o ciclo 25-26 são melhores do que o início do ciclo passado, com aquisições certeiras e pontuais, como o João Pedro para o ataque, né? O Tevudilep também para o ataque, mas ainda necessita de jogadores para a defesa, principalmente goleiro e zagueiro. No domingo, como sempre fazem, né? A grande mídia não coloca nenhum favoritismo no Chelsea. Já estamos acostumados com isso. Sendo campeão do mundo ou não, o Chelsea surpreendeu nesse campeonato chegando tão longe. Los Angeles FC na primeira rodada, Flamengo na segunda, e o Chelsea iludiu o Brasil. Ah, que derrota gostosa essa. O Esperance da Tunísia na terceira rodada, nas oitavas o Benfica, nas quartas o Palmeiras, na semi o Fluminense, e resta um jogo, a finalíssima no domingo, contra o Paris Saint-Germain. O Chelsea entregou competitividade na Copa do Mundo de Clubes FIFA 2025, essa realizada nos Estados Unidos, teve suas falhas, jogo paralisado, bronca do Maresca, bronca de presidentes de liga. A FIFA tem que rever um pouco aí para um próximo formato, talvez, né, quem sabe, estádios menores, ou então reduzir sedes, né, e nas sedes certeiras. O Chelsea passou pela Geórgia, na cidade de Atlanta, pela Pensilvânia, na Filadélfia, e agora Nova Jersey, East Rutherford. Que o domingo à noite da torcida azul de Londres seja de comemoração, né? Vamos torcer muito para esse título do Chelsea Football Club. Paris Saint-Germain é um time bom, mas o Chelsea também é muito bom. Mas não é que vendido como você queria. Então, vamos bater palmas para o Arsenal que contratou o Nani Madueke. Chelsea na final, ninguém esperava. É isso mesmo, quer dizer, eu esperava quartas de final no máximo aí. Então, vou agradecer a galera toda aí pela grande audiência nessa resenha que não podia deixar, né, de acontecer. Corintiana Guel, o Edrei, sua Chelsea coleção lá de Indaial, no estado de Santa Catarina, o Wanderson Santos, Matheus Alcântara, a Inês Fernandes, o Renato Araújo, o Sou TCS aqui, o Alessandro ZL, o Hércules e o Bismarck, cadê? Hércules, Bismarck, o Wanderson, quem mais estava? O Eduardo Melhoranza, Jair Nascimento, o Bruno Couto, Pedro Augusto Macedo estava na resenha, assistimos junto o Chelsea contra o Fluminense. O Pedro é procurador de Estado pelo Estado do Acre, mora aqui em BH, o Pedrão Arruda, Filipão Augusto lá de Campinas, Cris Silva, sempre dando muita moral aqui nas nossas resenhas, Natão Albuquerque, Ryan Cruz, o Chiaro, o Patrick Rios,
lá de Salvador. Murilo Moraes, lá de Curitiba, sempre nas resenhas prestigiando. O JM Santos aqui, o Guilherme Andrade, o Lucas Silva, né? Lucas Bigode, Carlos William, Gian, falei do Patrick Hildo, o Matheus Oliveira, o Breno Silva, o Davidson, meu amor Patrícia Lima, vem prestigiando a resenha, contribuiu com o chat. O Adailton Matos, lá de São Paulo, Rafael Tedes de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, Chelsea da Zoeira, a Cissa, aqui, BH, dá um abraço no Vinição e traz ele para a resenha, fala que o Chelsea vai ser campeão da Copa do Mundo de clubes FIFA. Kaique, Jesus daqui de BH, a galera de BH chegou bem aqui, ó, chegou contribuindo legal aqui, ó. O Kael Blue, o Ezequiel, valeu demais, abraço aí, valeu para todo mundo. Quero pedir o apoio nas redes sociais do Chelsea BH, Instagram, Twitter, né, o X, Facebook, Threads e o Blue Sky. Chelsea Fan BH 1905 no YouTube, com as vastas playlists com temas relacionados ao Chelsea, de pós-jogo e pré-jogo, até Gigantes do Chelsea, Lendas do Chelsea, tem muita coisa lá. Inclusive, muita galera do chat aqui, ó, tá registrado nessa história do Chelsea Fan BH. O Filipão Augusto, várias, o Ezequiel, o Cris Silva, né, o Kaique Jesus, o Hércules, tudo registrado nas resenhas aqui pelo Chelsea Fan BH. E para quem não consegue, né, não tem tempo de assistir, ou não gosta, bota o celularzinho, liga aí o Spotify, porque o Chelsea Fan BH também está no Spotify e Amazon Music. Salve para Adriano Lima, Barão de Cocais, chegou Chelsea na final no domingão, vamos torcer, vamos ter muita fé, vamos apoiar. Chelsea e Paris Saint-Germain, domingão, 13 de julho de 2025, 16 horas pelo horário de Brasília, na Globo, no Sport TV e na Cazé TV. Valeu demais, valeu demais. Essa vai para o Spotify, sim senhor, Cris. Logo mais, amanhã estará no Spotify. Pode ficar tranquilinho e eu envio para você via link. Valeu? Fica tranquilo. Vai também para o YouTube, mas essa vai para o Spotify e para o Amazon Music também. Boa noite, Adriano. Saudações. Muito tempo e bom que você já voltou numa resenha, a última da temporada, e o Chelsea vai disputar a final contra o Paris Saint-Germain. 32 times iniciaram, 2 terminaram. E eu duvido que alguém cravou uma final entre o Paris Saint-Germain e o Chelsea. Saudações, povo blue, bandeira azul, ó. Olha ela aqui, ó. Vou mostrar. Bandeira azul. Sempre lá no alto. Valeu!